Olá, bem-vindo e bem-vinda ao terceiro dia do nosso especial Onde Investir 2026, uma produção do Infomoney em parceria com a XP. Nos últimos 2 dias, mergulhamos em estratégias para navegar em um cenário de juros elevados, explorando oportunidades em pré-fixados, crédito privado e fundos de renda fixa. Também discutimos a nova ordem global e os seus impactos, como a flutuação do dólar e o retorno do ouro como ativo de proteção. Hoje vamos entender os motivos por trás da alta da Bolsa Brasileira em 2025, um ano marcado por expectativas e incertezas diante do cenário eleitoral que se aproxima. Além disso, vamos mostrar quais são as melhores escolhas para começar o ano investindo com segurança e inteligência. E o segundo painel do dia será focado em finanças pessoais. Mas calma, antes do painel começar, deixe o seu celular preparado, porque ao longo da conversa vai aparecer um QR Code para você ter acesso ao relatório Onde Investir 2026, criado pela XP, e a todos os outros bônus que estamos disponibilizando aos inscritos do evento: planilha calculadora de renda fixa, planilha viva de renda com FIIs, planilha viva de renda com dividendos e um planner financeiro 2026. O link para o acesso ao bônus também está na descrição do vídeo. Fique com a gente e prepare-se para investir melhor em 2026. E para dar sequência a Onde Investir 2026, hoje eu recebo Sara Delfim, sócia e fundadora da Dália Capital, e Fernando Ferreira, estrategista-chefe da XP Investimentos. Bem-vindo e obrigado por participar do Onde Investir 2026 do Infomoney. Obrigado pelo convite. Obrigada. Perfeito. Acho que para a gente começar a conversa, eu queria um pouco a avaliação de vocês, começando pelo Ferreira, sobre o desempenho e a evolução da Bolsa em 2025. No primeiro semestre, né, a gente teve aí um crescimento da Bolsa um pouquinho superior a 15%, que foi o melhor desempenho desde 2016. E logo depois, ali por volta de agosto, setembro, veio o tarifaço do Trump, né, e aos produtos brasileiros, e teve uma grande correção ali da Bolsa logo em seguida. Só que passando um pouquinho mais, né, esse período, a gente viveu aí um rally histórico, né, com a Bolsa tendo 15 altas consecutivas, né, algo que a gente não via há mais de 30 anos, né, e nessa reta final de 2025, né, o Ibovespa aí se mantém na marca acima de 150 mil pontos. Ferreira, eu queria que você pudesse, para a gente começar aqui, trazendo um pouco do contexto, né, mais geral, macro e fundamentalista, né, do que você viu, né, nesse ano de 2025 que levou a todos esses episódios. Não, perfeito. Eu acho que sua descrição foi muito boa, porque a gente olha a Bolsa até agora subindo mais ou menos 30% no ano, parece que foi, né, um ano bastante tranquilo e de alta consecutiva para a Bolsa. E não foi o caso. Muita coisa aconteceu esse ano. A gente começou o ano com aquela visão de que o dólar estaria perdendo força no mundo pelas políticas do governo Donald Trump, os investidores começando a questionar a hegemonia do dólar e a hegemonia dos Estados Unidos, começando a tirar dinheiro dos Estados Unidos para outras regiões. E o que a gente viu até o Liberation Day foi que os Estados Unidos performaram bem pior do que outros mercados. Então a gente viu China, mercados emergentes, Europa e inclusive o Brasil com uma performance muito sólida até o Liberation Day, ali o anúncio do tarifaço em abril. Depois o mercado americano corrigiu bastante naquele episódio, e de lá para cá, é interessante notar que o que mais influenciou as bolsas globais voltou a ser o trade de tecnologia. Então, Nasdaq, Coreia do Sul, AI, tudo que é relacionado à tecnologia performou muito bem de abril para cá. Mas mesmo assim, mesmo com esse trade de tecnologia voltando a ficar forte, mercados emergentes e o Brasil continuaram bem no ano. Então, por isso que quando a gente olha a performance até agora, o Brasil subiu 50% em dólares no ano, 30 e poucos por cento em reais. Então, de fato, é uma performance muito boa que mostra que os investidores seguem olhando para mercados emergentes, seguem olhando para a América Latina com bons olhos. Então, o que a gente tem dito, Petri, é que Brasil até agora foi um grande trade de mercados emergentes, né? Ou seja, o Brasil andou junto com outros mercados emergentes. E as notícias locais fizeram pouco preço na nossa bolsa até agora. Mas isso não quer dizer que olhando para frente
a notícia local não vai importar. E é isso que a gente vai falar aqui. A gente acredita que para 2026 os eventos locais vão sim ter bastante relevância, mas que até agora o Brasil andou bastante em linha aí com outros mercados emergentes. Teve muito aspecto do exterior, então, que Perfeito. contribuiu bastante, né? Exatamente, o dólar fraco, essa rotação para fora dos Estados Unidos, esse trade de emergentes mais forte, então, sem dúvida. Perfeito. E para você, Sara, também um pouco dessa sua visão, né, do ano que foi 2025, e eu acho que até lembrando, né, a gente está aqui acima de 150 mil pontos a bolsa, no início do ano nós estávamos em 120, né, então assim, é um grande avanço aí, né, em pontos, e no caso, né, da Dália, né, Sara, vocês trabalham muito com investidor mais institucional, né, os grandes fundos, né, e como é que foi lidar, né, com a alocação, né, desses investidores que tinham um começo de ano, né, até lembrando o dólar bateu a 6, né, então tinha um pouco de desconfiança, e essa confiança, né, apesar de todos esses solavancos, foi se solidificando, né, Sim. no ano 2025. Como é que foi tratar tudo isso, né, ao longo de 2025? Não, e até interessante porque na Expert foi Julho. final De de julho. julho, a gente fez um painel Uhum. junto sobre bolsa, né. Exato. Então quando a gente fala dessa questão do que fez mercados emergentes e Brasil andar, não é só olhando para o retrovisor, né. Naquele momento, por exemplo, no evento, a gente falou exatamente sobre isso, que a gente acreditava que haveriam 4 ondas Uhum. de valorização da bolsa. A primeira seria puxada por esse receio do crescimento, por esse receio das políticas do Trump e o que aconteceria, né, com o crescimento americano. Isso faria o dólar ficar fraco. Dólar fraco, historicamente, tudo mais constante, é bom para mercados emergentes como o Brasil. Aí depois você poderia viver uma segunda pernada de valorização, com a política de corte de juros americanos, né, o Fed. Ele fez um primeiro corte, que estava mais ou menos mapeado, previsto, e agora tem as discussões que seguem, quando será o próximo corte, o tamanho. E aí a gente também falou, a gente depois tem, talvez, a terceira e a quarta onda de valorização seja por razões domésticas. A gente já tem uma Selic alta, né, a gente tem uma Selic de 15, com a inflação, né, a cada mês os economistas revisando para baixo. Então a gente está falando de um juro real de 10, 11, o que não é mais aceitável diante de tudo que a gente está vendo. Então quando você começar a precificar o corte da Selic, você pode ter uma terceira valorização, trigger, né, de valorização para a bolsa, e aí depois tem outras coisas, como eventualmente uma mudança política o ano que vem, enfim, mas e esse é um trabalho interessante, porque parece que a gente explica as coisas olhando para trás, obviamente a gente explica, mas isso tudo estava meio que estudado e previsto, né. Então por isso que e eu acho que você em breve vai fazer essa pergunta, quando que é o momento certo de entrar? E essa é uma pergunta muito difícil, porque nunca vai ter um momento em que tudo vai estar conspirando a favor. Tem um risco aqui, tem um risco ali, você vai mapeando os riscos e vai equilibrando os pratinhos, né, de forma a fazer o melhor, né, relação retorno e risco. Então, o ano de 2025 a gente via, né, esses 4 grandes pilares, né, que fariam a bolsa andar. Obviamente não é uma linha reta, como você bem disse, Uhum. teve ali a sua volatilidade, isso faz parte, mas a gente acreditava já nessa direção. E o investidor, assim, o brasileiro ele não é um investidor de bolsa, né, Uhum. tanto que apesar de subir 30%, Mais de 30. você anda pela Faria Lima, as pessoas não estão muito felizes, porque de fato ninguém tem bolsa, né, a alocação em bolsa é muito baixa. Então o investidor local que fica muito, né, no news flow local, nas coisas que a gente lê no jornal todo dia, a vontade dele de comprar bolsa não era a maior de todas, né, inclusive com outras classes de ativos oferecendo bons retornos, né, com risco mais moderado. Então, obviamente, não foi um ano de grandes alocações em bolsa, né, de investidor pessoa física tirando seu dinheiro da renda fixa e fazendo movimento para a bolsa. A gente vê já pessoas se questionando, porque perderam essa pernada e não querem perder as outras, qual que é o tamanho desse movimento que poderia ser feito, né. E até assim, a gente pensando, em 2026, né,
Mas voltando para 2025, é isso, é questão da oportunidade, né, porque o investidor local ele está, né, muito propenso a ir, né, para a renda fixa que está pagando, né, taxas, muito boas ainda, né, e essa valorização toda, ela veio muito do estrangeiro, né, porque Uhum. aquilo que a gente estava falando, né, da valorização, ela veio muito, né, do mercado externo. Então a gente pensando aqui para 2026, a gente, eh, tenta entender se realmente o brasileiro perdeu, né, ou não a oportunidade, né. Então acho que isso é até aqui o ponto inicial, né, que acho que a gente pode começar por você, Ferreira, de tentar entender, né. Então o de repente o investidor local olha, pô, subiu 30%, subiu 50, por cento em dólar, ainda há chance, há oportunidades, né, para a bolsa, para o investidor entrar ainda agora, né, no começo de 2026 ou ao longo do próximo ano? Sem dúvida. Quando a gente olha o que a bolsa subiu esse ano, de fato parece bastante, mas a gente tem que lembrar, que a gente começou um ano num patamar bastante deprimido de preços aqui no Brasil, ou com o dólar a 6,20, com a bolsa lá embaixo, que foi após o evento, do temor fiscal, que aconteceu no final de novembro, começo de dezembro, onde a bolsa e os ativos brasileiros tiveram uma correção muito grande. Então quando a gente olha um indicador de preço sobre lucro da bolsa, por exemplo, hoje, a gente ainda segue abaixo de 10 vezes lucro para a bolsa como um todo. Historicamente, esse número é mais próximo de 11, 12. Então, por mais que a bolsa andou, a gente viu que, na verdade, os fundamentos das companhias foram muito bons esse ano. As 3 temporadas de resultados que tivemos até agora foi uma melhor que a outra. A temporada do terceiro trimestre nas nossas contas, foi a melhor temporada das últimas 5, 6. Então, de fato, as companhias fizeram o dever de casa, estão entregando um crescimento de lucros robustos, isso mesmo com os juros ainda em 15%. Então, quando a Selic começar a cair ano que vem, a gente vai ver, na verdade, uma aceleração de lucro das companhias, em 2026. E isso vai ser muito poderoso para os retornos da bolsa. Então, a bolsa continua barata e mesmo assim você tem esse driver adicional, que é a aceleração de crescimento de lucros para 2026. Então a gente sim continua, bem animado, e não acho que, quem não entrou ainda ou quem tem baixa exposição em renda variável, que ficou para trás, perdi a alta. Não, a gente ainda acredita que tem, um potencial de alta interessante aí para frente. Boa, perfeito. Vou trazer esse mesmo ponto, né, para Uhum. Sara, de como é que você está enxergando, né, as oportunidades para 2026. E aí eu acho que queria até explorar um pouquinho já para a gente começar falando setorialmente, né, Uhum. dos setores ali, né, de como é que você está vendo oportunidades aí para os seus clientes, né, de como aproveitar, né, esse valuation, né, que como o Ferreira Uhum. colocou, ainda, né, historicamente, Sim. não estaria caro, né, então ainda existem oportunidades e aí vem a questão da gestão, né, dos Uhum. gestores, de conseguir identificar as oportunidades. E até complementando o que o Ferreira falou, assim, dá a impressão: "Pô, subiu demais, ficou caro". Só que como bem o Ferreira colocou, os lucros das empresas vieram acima da expectativa. Isso leva a uma revisão de lucro para cima, tanto para 25, também para 26. Então a bolsa andou 30, mas os lucros também subiram Uhum. 30 ou mais, dependendo do setor ou da empresa. Então o múltiplo ele não saiu do lugar, né, ele continua ali, você pega o setor de varejo, ainda continua 9 vezes lucro, historicamente foi 15, 16, 18 vezes, dependendo da empresa, e por aí vai, assim. E o legal é que não é que agora a aposta para o ano que vem são empresas obscuras ou aquela De muito risco. super small cap que ficou para trás por alguma razão, não. Sim, são as empresas, as grandes empresas, as empresas, né, as large caps, as mid caps, empresas com nome, com tamanho, com liquidez, com qualidade, e que é um problema bom, né, Uhum. você ter muitos ativos, né, bons, com perspectiva de crescimento de lucro, de pagamento de dividendo e ainda no nível de valuation muito interessante. Então não é que você tem que cavar, cavar para tentar achar uma boa empresa, assim, tem diversos setores e diversas empresas num posicionamento muito favorável, né. E de timing, assim, é muito difícil, porque quando a gente até pensa na nossa história, a gente começou a Dália
uma semana antes da greve dos caminhoneiros em 2018. Pô, você começar um fundo de bolsa, uma semana antes, aí entra naquela confusão das eleições, a facada do Bolsonaro, aí você depois vem a pandemia, depois vem seca no Brasil, choque de inflação no mundo, né, choque de juros no mundo, guerra, Rússia e Ucrânia. Fala: "Meu, a bolsa foi o pior ativo, não é possível, desde 2018 só aconteceu desgraça, Uhum. uma atrás da outra". Quando a gente olha, assim, que é um fundo de bolsa, o Dália Total Return, que é o principal fundo da casa, a gente subiu o dobro da bolsa e o dobro do CDI nesse período. Então, se a gente fosse ficar esperando passarem todas as desgraças, ou esperar o momento em que tudo fica muito claro, muito visível, tudo muito previsível, você perde o time. O que que você faz, né, quando você não tem visibilidade total do cenário para 26? Que é o caso, a gente tem as nossas teses, mas obviamente tem risco, né? Então você olha, pô, a direção é essa, tem esse risco, aquele risco, então a gente concentra mais aqui, diminui a exposição ali. Pô, o negócio está virando, está ficando cada vez mais claro, aumenta o risco, né, vai aumentando o tamanho da carteira. Pô, o negócio fica um pouco mais nebuloso, se reduz um pouco o risco. Então você vai fazendo a gestão da carteira mais defensiva ou menos defensiva, à medida que você vai ganhando convicção na sua tese para aquele período que você está olhando. Mas cravar o ponto certo de entrada ou de Uhum. saída é muito difícil, assim. Nunca você vai achar todos os elementos favoráveis ao mesmo tempo, né. Então, o que a gente fez ao longo desse tempo todo, apesar de todos os desafios no Brasil e no mundo, foi isso, foi a gestão da carteira, uma hora você fica mais defensivo, outra hora você ataca mais, outra hora você compra um pouco mais de Uhum. proteção e vai calibrando ali para estar sempre no jogo, né. E ter ali, pegar todos os ativos que sejam bons para aquele cenário, não necessariamente a sua bolsa, né. Uhum. Você pode ter fundos como o nosso, que você tem um coração de bolsa Brasil, mas você pode ter moeda, você pode ter commodities, juros e etcétera, para calibrar um pouco, o risco. Então, assim, eu acho que você tem que estar sempre posicionado, calibrando ali o seu nível de apetite a risco, numa carteira diversificada, com boas empresas, com liquidez de mercado, né, e vai ali calibrando. Mas, Uhum. assim, o ponto ideal de entrada e assim, que foi um pouco da sua pergunta, se ainda dá tempo, né. Uhum. De novo, o valuation está muito barato, né, e a gente está falando de boas empresas, que você consegue o nosso trabalho, né, é um pouco do Excel, você prever o lucro daquela empresa para o ano que vem. Eh, Tem lá uma ciência, tem lá a nossa previsibilidade, você tem um certo nível de confiança, e isso aponta de que ela vai ficar mais barata, porque o lucro médio vai crescer. Uhum. A gente pega o agregado da bolsa, tirando commodities para o ano que vem, é um crescimento mais perto de 20, né. Exato. Então, assim, você tem 20% de crescimento de lucro para o ano que vem. Uhum. Então, de largada, a bolsa já deveria subir 20% pelo menos, né. É, e só até pegando o gancho no ponto que vocês comentaram antes, né, dos resultados das empresas, né, e até assim, de setores para você, né, Sara, a gente consegue de repente delinear aqui quais são os setores para o investidor, de repente ver, de repente é varejo, é consumo, ou de repente é commodity, o que que pode ser interessante talvez para o investidor entrar, em 2026, pensando, né, de toda essa melhoria Uhum. macro, né, que tende a se, confirmar em 2026. Então, o cenário macro, assim, no geral, é muito favorável, né, para 2026. Como você bem falou, a gente acredita no corte da Selic. A dúvida é a velocidade com que isso vai acontecer ou a intensidade, né, mas pelos dados da inflação que a gente tem visto, acho que tem mais espaço para ser uma queda rápida do que lenta, né. E isso tem 2 impactos nas empresas, né, obviamente, as empresas que têm mais dívida, né, vão economizar com despesa financeira, isso gera mais lucro, mas o Brasil, ele tem muita dependência a crédito. E hoje a torneirinha do crédito ela não está aberta, né. Os bancos estão mais restritivos, estão mais seletivos na concessão de crédito, porque de fato você tem um cenário que a inadimplência ela não está descontrolada, mas ela está um pouco acima dos padrões históricos.
Então, à medida que o juro cai e os bancos voltam a conceder crédito, assim, você impulsiona a economia, né? As pessoas vão ter crédito para gastar mais. Então, é procurar 2 vertentes, né, acho que de setores e empresas, as que se beneficiem pela queda dos juros pela sua dívida, então empresas que tenham algum peso de dívida no seu balanço, e empresas que tenham ali um produto ou uma demanda, que pode ser impulsionada por mais acesso a crédito, então varejo, qualquer nome de consumo doméstico, né. E bancos também, né, porque bancos, o setor de bancos ele vai muito bem quando o juro sobe, mas quando o juro cai ele também vai bem, porque ele acelera, né, a concessão de crédito. Então, assim, pensando setorialmente, eu não sei como é que está a recomendação do Ferreira, assim, mas a nossa carteira ela é bastante diversificada, olhando para essa dinâmica macro. A gente tem bancos, a gente tem um pouco de cíclicos domésticos, a gente tem, home builders, né, que são as construtoras, tem um pouco de varejo, o setor elétrico. Não que seja o setor mais favorecido, né, pela queda de juros ou pela concessão de crédito, mas é um setor que está muito barato e está pagando bons dividendos. Então, assim, dá para montar uma carteira bem diversificada e com bom crescimento de lucro para o ano que vem. Acho que no agregado, a gente está falando de uma carteira que o lucro deve crescer entre 20% e 30% ano que vem. Uhum, perfeito. Agora, Ferreira, acho que dentro desse mesmo contexto, né? Então, bons resultados em 2025, 2026, né? Então, a gente tem um contexto macro, né? Que teoricamente ele pode estar melhorando o micro das empresas, consequentemente ali resulta em mais lucros, mas claro que isso é muito diferente, né? Para cada setor, né? Então, tem o consumo, tem o financeiro, tem as commodities, né? Então eu queria que você pudesse trazer para nós, assim, um pouco setorialmente, né, como é que, a XP está enxergando os setores, né, de repente quais são as empresas ali, que podem ser interessantes, né, para o investidor ficar atento, em 2026. Perfeito. Bom, a gente tem uma visão bem similar à Dália, no sentido que a diversificação continua funcionando muito bem. O ano inteiro a gente veio aumentando a exposição nas nossas carteiras aos setores domésticos, aos setores mais sensíveis à queda de juros, mas isso não quer dizer que o restante da bolsa seja ruim, né? Então, como a Sara mencionou, o setor de utilidades públicas, o setor elétrico, tem ido super bem esse ano, mesmo não sendo o setor que mais se beneficia da queda de juros, né? Eh, Mesma coisa para alguns papéis de commodities, né, que, por exemplo, andaram bem esse ano, como é o caso da Vale, eh, não é também uma empresa que se beneficia tanto desse cenário doméstico que a gente mencionou. Então, a gente vem tendo uma carteira mais diversificada, porque a gente enxerga valor em diferentes partes da bolsa. Mas, de maneira geral, os setores que a gente mais gosta são bancos, utilidades públicas, os setores cíclicos domésticos, a gente também prefere real estate, tanto shoppings quanto as construtoras, alguma exposição em varejo, mas varejo é muito mais específico, nome a nome. Acho que difícil fazer colocar todas no mesmo cesto, porque tem empresas com um momentum bastante diferente É. dentro do setor de varejo. Então, a gente prefere olhar mais nome a nome nesse setor. E commodities, a gente tem uma exposição under, né, o que significa isso? Abaixo do índice Ibovespa, que é bastante, né, pesado em commodities, mas mesmo assim a gente tem exposição a Petrobras e Vale nas nossas carteiras, mas com uma exposição menor que o índice, né, porque a gente também não quer ficar 100% de fora do setor de commodities, de empresas mais Uhum. dolarizadas. Então, a gente continua com uma cabeça bem diversificada para 2026. Curioso notar que a nossa carteira Small Caps está subindo bastante esse ano, está subindo quase 60% no ano, mas quando você pega a carteira dividendos, que é o oposto da carteira Small Caps, é uma carteira super defensiva, ela também está indo super bem. Então, de novo, não quer dizer que você precisa só olhar para papéis mais arriscados, de uma capitalização menor, ou empresas mais endividadas para achar valor na bolsa hoje, Uhum. né? A gente consegue achar valor em diferentes partes, né, da bolsa e com uma carteira de empresas de qualidade e bem diversificada. Acaba sendo uma composição importante, né, a gente Isso. tem os aspectos
internos, né, para as empresas de consumo, né, o setor financeiro. E você tocou num ponto importante ali também, né, de Vale, que teve uma boa recuperação, né? Então a gente tem também um contexto externo, né? Como é que você está vendo esse contexto externo, né, para 2026 e refletindo aí na Bolsa Brasileira e algumas empresas ligadas, né, mais diretamente com o setor externo? Perfeito. Bom, o setor externo tem muita influência do dólar, né? A gente continua acreditando num cenário de dólar fraco no mundo, porém, não necessariamente o dólar vai perder mais 10% de valor no ano que vem, como perdeu esse ano, né? Então, Uhum. provavelmente o dólar pode continuar fraco, mas não acreditamos na mesma magnitude de dólar fraco no ano que vem, porque o dólar já perdeu bastante valor no mundo em 2025. Dito isso, em preços de commodities, a gente não tem uma visão extremamente altista, uma visão eh, muito otimista para preço de commodities em 2026, mas a gente também acredita que existe um pessimismo grande do mercado em relação, por exemplo, ao petróleo. Então, por isso que a gente mantém alguma exposição ao petróleo nas nossas carteiras, porque a gente não acredita nas previsões tão pessimistas do mercado em relação ao preço do petróleo, que o petróleo vai para baixo de $50, enfim, tinha muita gente com essa visão bastante caótica para o petróleo que a gente não acredita. Mesma coisa do minério de ferro. O minério de ferro seguiu aí acima dos $100 a tonelada esse ano inteiro, com todo mundo, o mercado inteiro achando que o minério iria para $80, para $70, que o minério ia despencar, e nunca foi a nossa visão. A gente achava que a situação na China, que é o maior comprador de minério, era melhor do que se previa ou melhor do que se temia, né, ao longo desse ano. Então, a gente não, apesar de não ter uma visão muito altista para preço de commodities, a gente tem essa visão que talvez o mercado esteja muito pessimista, muito fora desses papéis, Uhum. por isso que a gente mantém ali alguma exposição sim ao setor de commodities. Lembrando que essas empresas geram muito caixa, pagam bons dividendos e são excelentes papéis também para investidor que está olhando para um prazo mais longo e que tem uma carteira mais focada em renda e dividendos. Uhum. Acho que também um outro setor, se a gente for pensar, né, na composição do Ibovespa, então a gente tem ali Vale, Petrobras com grande peso, e depois até foi comentado, né, o setor financeiro, os bancos, né, e queria fazer essa rodada, pode começar com a Sara, e depois, de repente, o Ferreira pode falar um pouquinho especificamente dos bancos, né, a gente tem ali Itaú, Bradesco, eh, a gente tem o Banco do Brasil, né, que também teve Uhum. essa questão toda de inadimplência e de agro, Sim. né, que andou um pouco mais atrasado, né, que é um setor que o investidor gosta, né, de analisar também de investir. Queria um pouquinho de vocês, falando um pouquinho de bancos, né, o que que vocês estão imaginando aí para 2026, começando com você, Sara? Não, bancos têm sido setorialmente um setor relevante, assim, na nossa carteira aí nos últimos 2 anos. Só que você vai movimentando, né, tem horas que você está um pouco mais defensivo, Uhum. se aposta mais nos incumbentes, né, num Itaú, que já é sólido, tem lá uma boa carteira de crédito, estava com ali o risco, né, da carteira muito mais, conservadora. À medida que você vai ficando mais otimista ou você começa a ver um cenário mais propenso à queda de juros e, portanto, uma queda de inadimplência, você começa a procurar, né, cases um pouco mais apimentados, vamos dizer assim. Então a gente veio mudando, né, os nomes da carteira, no setor financeiro, mas tem sido um setor que, assim, nos últimos 2 anos tem sido muito representativo. E quando se aproxima, que, né, cada vez mais que o mercado acredita na queda da Selic, eh, você começa a ver o fluxo do dinheiro saindo dos bancões e indo para bancos, né, mais alavancados, né, ao varejo, a investimentos, né, como a própria XP, Nubank e por aí vai. Então, assim, você tem que estar ali sempre atento, né, acho que é importante o investidor entender também, né, tanto a equipe do Ferreira quanto a nossa equipe, a gente tem os analistas que são especializados nos setores, então tá ali, pô, hoje o melhor banco é esse. Passou um tempo e fala: "Putz, vamos reduzir esse, pegar esse que agora tem uma oportunidade melhor". Então, assim, é uma análise muito dinâmica, eh, Constante, e né? constante. Então, se eu vier aqui daqui a um mês, talvez eu fale em outros nomes já, à medida que as teses vão se concretizando,
mas bancos têm sido uma boa aposta, assim, por crescimento de lucro e também pagamento de dividendos aí nos últimos 2 anos, é muito interessante. Uhum, perfeito. Ferreira, no caso da XP também, né, tem uma boa composição do setor financeiro, né? Perfeito. E eu concordo muito com o que a Sara falou, que no setor de bancos você tem várias opções para diferentes tipos de investidor e para diferentes temas dentro do setor bancário, né? Então, vou dar o exemplo aqui eh, do setor financeiro não bancário, que é o caso de B3, que a gente tem na nossa carteira de dividendos, né, para pegar uma melhora aí de mercado de capitais. A gente não cobre XP, né, no research Uhum. daqui da casa, mas enfim, a gente tem B3 na carteira de dividendos, temos papéis de seguridade também, que pagam excelentes dividendos, né, na nossa carteira também. Então, além do setor de bancos, eu diria que o setor financeiro como um todo tem excelentes companhias. Num um caso de um pouco mais apimentado, que a Sara Uhum. falou, a gente tem Banco Inter na carteira Small Caps, que mais do que dobrou esse ano, Uhum. está se beneficiando bastante do consignado privado, né, dessa nova linha de crédito no Brasil, e é um banco que está tá mostrando bastante crescimento. Então, de fato, você tem opções mais defensivas dentro do setor, como a Sara falou, um Bradesco, um Itaú, mais consolidados, mas também apostas, né, um pouco mais agressivas, um pouco mais de risco, mas que também estão indo super bem, né, como o caso de mercado de capitais, os bancos menores, enfim. Então, tem bastante opção dentro do setor bancário e financeiro de uma maneira geral, e é uma das principais apostas também dentro das nossas carteiras. E uma coisa que é importante, assim, a gente fala: "Ah, a Selic vai cair", parece que vai demorar, Sim. né, mas a gente janeiro já está aí, né, que é quando a maioria do mercado acredita que viria, né, o primeiro corte. Então, assim, está na boca de acontecer. Uhum. E o investidor ele tem que ter em mente que o mercado ele antecipa. Quer dizer, parte do movimento da bolsa já teve algum componente dessa Uhum. antecipação. Mas assim, o negócio ganha, acho que potência quando de fato acontece, principalmente com o gringo, que o gringo se machucou em 2023, né, que ele veio acreditando que a Selic ia cair e na verdade depois houve mais uma alta da Selic. Uhum. Então hoje você conversa com um investidor gringo, e o Ferreira sabe melhor do que eu, porque ele viaja bem mais do que eu, que o investidor gringo a cabeça dele: "Não, eu espero para ver, né, não quero me queimar de novo". Eh, então, de novo, tentar achar o ponto ótimo de entrada quando a Selic cair, assim, a Uhum. gente está já na iminência disso acontecer. Os dados que têm saído de inflação agora, assim, acho que reforçam ainda mais essa tese, né. Então, assim, a gente está falando como se fosse muito tempo à frente, Uhum. mas, assim, é basicamente amanhã. Então tem que ficar bem atento a esse movimento, a essa antecipação e procurar setores e empresas que se beneficiem, né, de fato desse corte da Selic. É. E é interessante, a gente for pensar, né, o ano de 2026, a gente tem então, eh, esse movimento, né, essa espera de corte de juros, que gera tudo isso que a gente vem comentando, né, de expectativa de melhora para as empresas, no lucro, né, puxa a bolsa em pontos, né, então a gente tem assim, digamos esse principal impulsionador, né, na primeira, metade do ano. E aí depois na segunda metade do ano, né, a gente tem, ali começa a vir questão eleitoral, né, que começa de repente a fazer um pouco, mais de preço, né, e a gente até foi comentado antes, né, que muito do que subiu agora, né, vem muito de um movimento externo, né, Uhum. e o ano que vem a gente vai ter mais efetivamente, né, assim, um pouco, mais a influência, né, de fatores, mais internos, né. E eu queria, assim, fazer uma rodada, assim, com vocês um pouco pensando, né, esse segundo semestre a gente tem questão eleitoral chegando, né, assim, o que para o investidor é importante talvez ele observar, né. O momento ele começar ali, pô, de repente agora é um momento que, eu entro, porque sei que daqui a pouco a bolsa vai subir e eu não quero perder, né, esse movimento, né. Então, assim, um pouquinho dessa avaliação de vocês aí que vem, levando para os investidores, né, dessa passagem do primeiro para o segundo semestre, né, esses pontos que tem que ficar, atentos, né. De repente o Ferreira quiser comentar inicialmente? Hã, bom,
Eleições é um tema importante para ativos de risco, sempre é, porque isso atrai os olhos do mercado, os olhos do investidor global. E o investidor global ele está muito de olho nesse tema, não só no Brasil, porque a gente teve eleições recentemente na Argentina, tivemos na Bolívia, no Chile, ano que vem tem eleições na Colômbia, em maio, e no Brasil, em outubro. Então, o investidor global está muito de olho em América Latina por conta dessas várias eleições importantes que estão acontecendo na região, e o Brasil também não foge ao caso. Então, a gente acredita que o interesse do investidor global pela região vai continuar bastante elevado. Esse tema vai fazer muito preço a partir de março, abril, quando já tiver uma definição maior de quem serão os candidatos. A gente acredita que o mercado entra nesse período eleitoral, nesse trade eleitoral mais forte. A gente deve ter volatilidade nesse cenário, sempre tem, né, quando saem pesquisas, enfim, os debates lá para frente, o tempo de TV, toda aquela discussão vai voltar bastante forte nesse período, mas é um tema que assim, o mercado vai ficar muito de olho qual vai ser o caminho do Brasil fiscalmente a partir de 2027. O Brasil vai entrar num cenário de ajustar a trajetória da dívida pública ou não. Acho que do ponto de vista do investidor, esse vai ser um grande tema de foco para 2026. Perfeito. Eu concordo com o Ferreira, assim, é um evento que traz bastante volatilidade, bastante ruído, mas a gente sempre acreditou e acredita que o externo ainda é bastante determinante. A gente tem uma cabeça positiva para o cenário externo no que vem, né? A gente acredita que o Fed vai continuar, né, com a tendência de corte de juros, os Estados Unidos vão crescer, e assim, é o motor do mundo. A China não vai crescer os seus 8%, 10% como antigamente, mas você ter o segundo motor do mundo, né, crescendo 4, 5, 6, também acho que ajuda bastante mercados emergentes como um todo. Então acho que o cenário externo ajudando, acho que dá uma boa amenizada, né, nessa volatilidade que a eleição por si só traz. Mas a gente, assim, independente do movimento de eleição, assim, a gente já viu isso antes. Quando a gente olha para 2002, foi a primeira vez, né, que um governo de esquerda foi eleito, pintava-se um horror, né. E os 4 anos seguintes foram os melhores para a bolsa, né. Em 2003 a bolsa subiu 100% em dólar, 2004 70% em dólar, depois no ano seguinte mais 40% em dólar. Foi, assim, o boom dos IPOs, assim, o próprio setor de transportes e infraestrutura que eu sempre acompanhei, nasceu nesse período, assim. Então, independente do resultado da eleição, eu não acho que tudo está perdido ou tudo vai ser bom. Eu acho que sempre existe ali o meio campo, o meio termo. A gente vive num mundo de abundância, a gente está falando de petróleo em abundância, a gente está falando de comida em abundância, é safra recorde nos Estados Unidos, é safra recorde na Argentina, vai ser safra recorde no Brasil. Então, se o petróleo continuar baixo e o preço de comida também, isso ajuda a inflação, isso ajuda o Banco Central a cortar juros, mesmo que você tenha volatilidade no mercado, dólar para cá, dólar para lá, por conta de eleição. Então, assim, são várias coisas que acontecem que acho que tem que prestar atenção e não pode acreditar numa única vertente. Tipo, eleição é volatilidade, eleição é ruído, então não vou. Assim, calma, né? Você tem um mundo que vai jogar a favor, você tem essa abundância, né, de matéria-prima, né, de commodities que ajuda a manter a inflação mais controlada. E a gente já viu isso antes, né? E assim, isso que eu falei, assim, os ciclos no Brasil, eles são muito intensos e muito rápidos. Não é que sobe 20, subiu 100% em dólar, depois mais 70, depois mais 40. 2016, 2017, depois do impeachment da Dilma, que não foi só pelo impeachment dela, mas você estava ali num boom de China, e obviamente o externo ajudou, mas o impeachment da presidente Dilma foi um segundo elemento. Você teve mais 100% de valorização em 2016, 2017. Então os movimentos são muito fortes e muito rápidos, né. De novo, a gente não está cogitando 20%, a gente está
assim, cogitando um negócio para dobrar, Uhum. né. Então é importante prestar atenção. E isso é um pouco da magia da bolsa, né, assim, pode não andar, mas pode, né, andar 20%, 30%, 100%, que é um rendimento maior do que a renda fixa, né. Claro que a renda fixa é aquela Sim, coisa garantida, né. E até assim para encerrar, acho que um ponto que acho que o Ferreira pode nos ajudar, é exatamente isso, né. Então assim, o investidor, ele tem uma quantidade alocada do portfólio em renda variável e eventualmente tem, né, uma grande valorização, mas ele tem que saber, exatamente medir esse portfólio, né, fazer o sim. rebalanceamento, né. Então a gente tem perfis, de investidores, né. E para a gente encerrar, Feira, acho que isso é importante, né, a gente trazer, para o nosso tá acompanhando aqui Onde Investir 2026, saber isso também, né, não ter a ganância, né, de ficar muito alocado às vezes em bolsa, né, querer colocar tudo ali, então tem que ter todo um controle, né, Sim. uma identificação de perfil, né, acho que isso é um ponto importante, né. Sem dúvida, mas o que a gente enxerga é que o brasileiro hoje ele está muito pouco alocado em bolsa, né, por conta dessa política de juros elevados no Brasil, que é fruto da política fiscal no final do dia. O brasileiro migrou muito a sua carteira para renda fixa. Então, segundo os dados da Ambima, o brasileiro hoje tem 10 trilhões de reais em investimentos. Desses 10 tri de real, 75% está na renda fixa, só 5% está em bolsa. A gente olhou cenários passados, né, para ver, bom, em cenários de queda de juros e cenários de bolsa em alta, qual que é a alocação média do brasileiro? É mais próxima de 10%. Então a gente ainda está 5 pontos percentuais abaixo dessa média histórica, né, em cenários de juros em queda, e com um tamanho de pool de investimento muito grande. A gente está falando de 10 trilhões de reais. Uhum. Então imagina se 5% desse dinheiro quiser migrar para a bolsa no ano que vem. É, vai faltar papel, vai ser difícil ter liquidez no mercado para absorver uma demanda tão grande assim. Então, na verdade, eu acho que o brasileiro ele ainda está muito pouco investido em bolsa Uhum. e ele precisa, na verdade, rebalancear a carteira e começar a reduzir essa max exposição à renda fixa, porque de fato a gente está entrando num cenário de juros em queda que não é necessariamente a classe de ativo que vai te dar a maior alta, o maior upside, o maior potencial de Uhum. valorização ficando na renda fixa. É, né, exatamente, faltar papel, que teve muito fechamento de capital, né, a Sara até estava contando um pouco, né, dessa cronologia recente, né, do desenvolvimento da bolsa, de IPOs, né, e estamos sem IPOs Sim, aí, né, IPOs há neste bastante tempo, tempo, é. né, e talvez haja algum momento que isso retorne, né, Sara? Sim. Não, acho que a conjuntura tende a ser favorável, assim, à medida que as coisas caminham para a direção que a gente discutiu aqui, é possível que mais empresas venham ao mercado, o que é super saudável, né, Uhum. ter mais empresas na bolsa. E o que o Ferreira, eu chamo ele de Ferreirinha, porque a gente trabalhou junto, mas o que o Ferreira falou é super importante, assim, o técnico está muito leve, ninguém tem bolsa. Uhum. Então você tem, assim, o cenário externo ajudando, a política monetária aqui, né, cortando juros, você tem as empresas crescendo o lucro 20, 30% ano que vem, pagando dividendo. Essa mudança tributária, né, dos dividendos pode até, impulsionar que as empresas que têm caixa e que têm lucro retido, que elas façam um dividendo extraordinário, para justamente não pagar imposto sobre esse dividendo. Então você tem, assim, algumas opcionalidades muito interessantes, né, e ainda com esse fator de que ninguém tem bolsa e as pessoas vão começar a migrar, e quando eu falo pessoas, eu não digo só pessoa física, assim, tem muito dinheiro no mercado mesmo que não tá na bolsa, né, tá em multimercados, tá em índices ou tá em renda fixa, então tem muito dinheiro, é quase que uma placa tectônica, né, saindo da renda fixa e indo para a renda variável, mas o gringo, que à medida que se sente confiante em relação à política monetária, ele vem, que ele está monitorando, né, como o Ferreira falou, essas questões de mudança política são um trigger importante para o gringo também. Uhum. Perfeito. Então, estamos chegando aqui ao nosso final. Queria agradecer ao Ferreira, a você, Sara, aí, por terem participado aqui do painel do Onde Investir 2026 do Infomoney. E você que está aqui no YouTube do Infomoney, né?
Sugiro aí seguir nos acompanhando aí e compartilhando todo o nosso conteúdo. Muito obrigado, até mais. É inevitável. Uma hora ele vem. E toda vez que vem, vem diferente. Sempre muda. E muda também o que está em volta. Aproxima pessoas, ideias, abre caminhos, conecta empresas, conecta você com o que está por vir. Olha quem está aqui. O novo Eletrobras agora é Axia Energia. O novo vem com energia. Você sabia que quase metade dos brasileiros ainda não tem uma reserva de emergência? E se você é uma dessas pessoas, falamos com especialistas justamente para ajudar você a entender como começar e onde investir. A jornalista Malu Dourado recebe 2 convidados com a missão de dar dicas práticas para o início da jornada de investidor e também para te ajudar a avaliar se está em um bom caminho. Oi, pessoal, eu sou a Malu Dourado, repórter do InfoMoney. A gente está começando mais um painel aqui no Onde Investir 2026 e hoje a gente vai falar da reserva ao primeiro milhão, como poupar e começar a investir em 2026. E para me ajudar nesse debate, eu estou aqui com o Michel Viriato. O Michel, ele é sócio, ele é professor de finanças e estrategista da Casa do Investidor. E eu tô aqui com a Raquel, ela é estrategista de alocação da XP. Para começar, eu acho que é legal a gente começar do começo. E o começo não é a reserva de emergência. O começo, ele vem antes da reserva de emergência e tem um fator meio comportamental, assim. Então eu queria falar com quem não tá no vermelho, mas também não se sente no azul. Aquela pessoa que tá meio no amarelo, que não consegue poupar, que não consegue ver ali uma sobra para se tornar um investidor. Então, eu queria conversar com vocês, acho que dá para a gente começar com o Viriato. O que fazer nesses casos? Onde é que dá para cortar os gastos quando a gente tem esse caso? Olha só, Malu, essa pergunta é bem interessante porque as pessoas, eu costumo dizer que existem os 3 P's, né? Que a pessoa procrastina, a pessoa fica procurando o preciosismo e a pessoa faz o quê? Ela se paralisa. O que é isso, né? Primeiro vem aquela procrastinação. Se a gente está chegando agora no final do ano, ela diz, eu começo a poupar o ano que vem. Aí chega o começo do ano que vem, ela fala, eu tenho até o final do ano. E ela vai sempre procrastinando. O outro, ela vai crescer, eu quero a estratégia ótima, aí ela vai ver a Raquel, ela vai ver o outro, aí vai ver o outro, e fica sempre atrás da estratégia ótima e nunca começa. E a paralisia, aquele, puxa, ano que vem é ano de eleição, pode ser perigoso, né? Vai que acontece alguma coisa, eu acho que talvez seja melhor começar. Então ele vai com isso. Então, veja, o investidor, ele vai procrastinando, ficando paralisado e nunca começa a investir. Então, a primeira coisa é dar o primeiro passo, né? Esse primeiro passo é realmente bastante difícil. E como que a gente conversou sobre isso anteriormente, sobre onde que a gente pode olhar para o nosso orçamento para tentar talvez enxugar, onde você acha ali os erros mais comuns? Perfeito. Olha só, na verdade, poucos levantam realmente quais são todos os seus gastos. Você vai gastando aqui, vai gastando acolá, mas você acaba esquecendo de levantar. E às vezes aqueles pequenos gastos, eles se somam e acabam acumulando e virando um montante relevante. Por exemplo, o lanche. Muitas vezes a gente toma um café, um lanche, desce do escritório e aquilo vai R$ 20, R$ 30 por dia. Se você soma ao longo do mês, pensando em 21 dias úteis de trabalho, né, já vão dar ali próximo de 600, às vezes até mais reais no mês. No ano, então, acumula um grande valor. Também dentro de casa, você pode cortar coisas pequenas, como, por exemplo, revisar o plano de internet. Todo mundo tem um plano de internet, acaba e poucos param para ligar para a operadora e perguntar, será que não dá para melhorar? Então eu mesmo, esse ano, já fiz, como eu falei para você, uma economia. Eu consegui manter os benefícios, até aumentar os benefícios, reduzindo significativamente o que eu pagava, né? Legal. E eu queria conversar sobre, acho que a Raquel pode nos ajudar com alguma sugestão para aquele perfil um pouco mais gastão. Então a gente sabe que a pessoa não pode ver dinheiro ali livre na conta, porque ela logo dá uma destinação para ele. O que você acha que é a solução nesse caso, Raquel? É pagar boleto? Cara, eu acho que isso vai muito de pessoa para pessoa, mas eu acho que uma estratégia que tende a funcionar para quem não consegue ver esse dinheiro
cara, já tenta alinhar todos os seus pagamentos para quando você recebe. Então, eu recebo no dia 25. Então, meu cartão vai vencer no dia 26, eu vou pagar todos os boletos no dia 26, eu vou me organizar, porque daí você aí fala assim: "Não, mas eu começo o mês sem dinheiro?". Não, na verdade você começou o mês, né, quitando as suas obrigações, porque senão parece as pessoas tendem a ter aquela ilusão de que é muito dinheiro, né, principalmente quando você tem. Eu acho que é interessante também pensar em pessoas que são profissionais liberais, por exemplo, né, que recebe de tempos em tempos uma quantia maior de dinheiro. Eu fiz um projeto, aí recebe o dinheiro daquele projeto e fala: "Nossa, agora eu tô rico", né. Então é importante, eu também costumo dizer para aquela pessoa que recebe de tempos em tempos, provisiona, entende: "Pô, isso aqui eu tenho que ir pra esse mês, isso eu tenho para esse outro mês", né, então dá para colocar em fundos com liquidez, por exemplo, deixa ali, esse é o dinheiro do mês que vem, né. É claro, não vai render muito em um mês, mas até para você ter aquela vai render um pouquinho, e até para você ter aquela é um efeito psicológico mesmo, né, que aquilo está guardado para o mês que vem. O mês que vem as suas despesas vão estar lá, né, então acho que é esse exercício mesmo, é um exercício, eu falo que muita coisa do que, né, com certeza você aqui é um profissional, um especialista em finanças pessoais, em planejamento financeiro, né. O que eu estudei foi economia, foram investimentos, mas muito do que eu aprendi foi vivendo mesmo, né. E eu acho que o modelo também de quem trabalha no mercado financeiro, ele exige que você tenha esse planejamento, porque a gente também tem pagamentos um pouco periódicos, né, variam um pouco, então você vai aprendendo na marra. E o que você acha, Michel, se a gente tem que dar boleto para quem não consegue se organizar? Olha, a gente lida com muita gente lá no escritório, né? Pessoas que sabem poupar muito bem e pessoas que não sabem poupar de forma alguma. Realmente, algumas pessoas precisam de um incentivo. Uhum. Ou seja, na verdade, o incentivo é aquela coisa que foi até discutida por um prêmio Nobel, né, de finanças, que é você retirar da conta Uhum. antes dela usar. Então, por exemplo, a pessoa pode colocar uma previdência privada que abate do cartão de crédito Automaticamente, né. automaticamente. Uhum. Aí isso já fica uma poupança automática e fica naquela questão que a Raquel falou, a pessoa já paga aquilo e já se livra disso, Já assume como uma obrigação, né. exato. Então isso é muito bom. A outra coisa, por exemplo, é um consórcio. Muita gente não sabe formar patrimônio. Então, às vezes, entrar num consórcio e ter aquele boleto Uhum. pode não ser a melhor alternativa de investimento ou coisa parecida, mas fica um boleto e ela acaba construindo um patrimônio e compra um imóvel. E aquele imóvel gera um aluguel e aí depois isso vira uma bola de neve. Então, existem alternativas de você criar boletos para a pessoa que se transformam em patrimônio, né? Entendi. A gente comentou, né, que o bom é inimigo do ótimo. Às vezes a gente não faz o que seria mais rentável, o que daria o maior Com retorno certeza. para a gente. Mas se a gente conseguir fazer o que é possível, É. né, é um belo primeiro passo, É né? aquilo, o feito é melhor que o perfeito, Perfeito. né? Então, Exatamente. ela deve fazer alguma coisa, né? Eu acho que tem muita gente que espera. Gostei muito dos seus 3 P's, porque essa paralisia é interessante. Hoje num momento de, tantas informações, o que é muito bom, a pessoa tem que saber que, cara, ela vai usar aquelas informações em algum momento, mas tem que saber o que funciona para você. É que nem num regime, né, tem gente que fala assim: "Ai, eu quero perder 3 quilos essa semana". Aí passou um dia da semana, ela comeu mal. "Ah, então agora desencana, que agora, né, passou um dia, não vou mais fazer nada", né. Você tem que pensar que, poxa, não é desencana e colocar uma meta que faz sentido, né, 3 quilos em uma semana não faz sentido, né, você não vai conseguir. Então alguma coisa que para você faça sentido e que caiba e que você saiba que você pode seguir. E vai diferir muito de pessoa para pessoa. Sem dúvida. Legal. Eu queria agora falar sobre o próximo passo, que é a reserva de emergência. E eu acho que é um conceito, parece batido, as pessoas parecem que entendem, mas eu acredito que não. E acho até que às vezes ele pode afastar quem está planejando se tornar um investidor. Então, eu vou direcionar para o Viriato para ele me explicar assim, se esse conceito de reserva de emergência, ele é tão escrito em pedra assim, ele é aquilo, e se o investidor que é iniciante, ele só pode querer constituir uma reserva de emergência ou não. Se ele pode ter um segundo objetivo, vamos colocar assim, uma viagem, um carro, ou não é hora de fazer isso, é hora de constituir a sua reserva de emergência. Perfeito. Eu não sou realmente, como você sabe, um fã desse termo reserva de emergência, né. Eu costumo dizer que a reserva de emergência é como aquele, visor do carro do
tanque de combustível do carro. Ou seja, tem a reserva de emergência ali no tanque de combustível, a reserva do carro do combustível, né? Só que você não fica preocupado com a reserva do combustível, você fica preocupado quando o quê? Quando você não tem nada. Então, se você tem uma meta, que é, por exemplo, na questão do carro, e daqui até um determinado destino, você vai completar o tanque e a reserva não vai ser um problema. Ela faz fazer parte, sim, mas ela não é o seu objetivo. Então, eu acho que a reserva, muitas pessoas colocam como objetivo, e ele não é o objetivo que as pessoas buscam, né? Porque normalmente a pessoa quer guardar, ou seja, o que é o ato de poupar? É você abdicar de consumo hoje para consumir mais amanhã. Mas, puxa, você vai construir uma reserva, não é um objetivo. Aí, a aposentadoria é um objetivo, comprar uma casa é um objetivo, comprar um carro é um objetivo, viajar é um objetivo. Mas para todos esses objetivos, uma parte vai estar na reserva, que é para eventualmente eventualidades que aconteçam, né? Então, a pessoa tem os seus objetivos e a reserva faz parte da construção do objetivo. E na hora da gente fazer essa reserva, Raquel, existe uma alocação que é mais eficiente? Como que a gente pode pensar nisso? Ah, com certeza. Eu acho que eu nunca tinha pensado nesse lado da reserva, né? Porque eu sempre defendo muito a reserva, mas no fim é isso, né? Independente de como a gente chame, é aquele dinheiro para imprevistos, porque os imprevistos vão acontecer para qualquer um dos seus objetivos, né? Seja ele comprar uma casa, comprar um carro, ter dinheiro no futuro, né? O seu objetivo é o quê? Ter dinheiro no futuro. Então Isso tá é bom. importante. Pode acontecer um imprevisto, né? Então, eu acho que por isso é importante, eu gosto de focar na palavra imprevisto. E o imprevisto eu também gosto de dizer que ele pode ser bom ou ruim, ele pode ser ruim, mas ele pode ser bom também, né? Então não precisa ser uma coisa ruim que vai acontecer, você está antecipando uma desgraça, né? Não precisa ser necessariamente perder o emprego, ter uma doença. Pode ser, cara, engravidou, né? Viu uma oportunidade muito bacana de comprar uma casa, né? Então é algo que você não estava prevendo. E para esse objetivo, é importante que a alocação tenha 3 características. A primeira, liquidez, ou seja, que permita que você retire aquele dinheiro, né, a qualquer momento. Então, eu preciso amanhã. Então, você tem essa liquidez. Segundo, ela tem que ser segura, né? Então, e aqui segurança é uma segurança de solidez mesmo, assim, eu vou investir em um título que ele não é que essa também é uma característica, mas quando a gente fala de segurança, é segurança mesmo, é uma instituição que não vai quebrar, né, que você acha que não vai, etc, que você tenha, nada é certo, mas que você tenha uma grande probabilidade de que não dê nada errado. E a terceira é a menor volatilidade possível, né? O que é a volatilidade? A gente pode entender a volatilidade como o balançar do investimento. É claro que, é isso, você pode dizer que tem investimentos que eles têm baixíssima volatilidade, não dá para falar que é zero, né? Mas é mais baixinha. Por quê? E muita gente não entende isso, né? Mas eu quero ganhar muito dinheiro com esse montante. Não, porque esse montante é para o imprevisto. Imagina se no dia do seu imprevisto, que você precisa daquele dinheiro, no mês, o mercado virou. Podia acontecer, tá em queda. Aí você vai acabar o quê? Resgatando com perda. O que não é legal, né? Então é legal, é por isso que eu falo que tem que ter essas 3 características. E para ter essas 3 características, não tem tantas opções assim de tipos de investimento. Você pode ter diferentes emissores, né? Dentro desse tipo de investimento, mas aqui eu estou falando de dentro do tesouro direto. O tesouro direto é um mecanismo, tá? Não é um investimento. O investimento são os títulos que tem lá dentro. Então, dentro do Tesouro Direto, a gente tem o Tesouro Selic, que ele vai seguir a rentabilidade da taxa Selic. Ela subiu, ele sobe. Ela caiu, ele vai render menos. E tem liquidez, todas essas características. Fundos de investimento DI simples. Eles vão fazer o quê? Eles vão investir nesses títulos. Ele dá mais praticidade, normalmente é mais fácil de você resgatar, não tem aquela janela do tesouro que é até as 4 da tarde, etc. E um terceiro pode ser CDBs de bancos sólidos, né? O que é um CDB? CDB está emprestando dinheiro para o banco, né? Então você pega um banco que tem um rating bom, né? Que seja um banco sólido, que você confia, etc. E aí você empresta dinheiro para esse banco, mas o mínimo tem que ser ali 100% do CDI. O que quer dizer que ele está te pagando 100% da taxa Selic. Né? Então, essas 3 opções aí são indicadas para essa reserva para imprevistos. Bacana. Eu vou dar um passo adiante na nossa conversa para a gente falar sobre os objetivos que a gente tem, os macro-objetivos, os objetivos principais de vida, né, que a gente observa. Até tive essa conversa com o Viriato anteriormente, que ele até comentou, olha, a gente tem 3 objetivos, 3 gastos ali, né, durante a vida de uma pessoa
média, ali o brasileiro médio, e que tomam grande parte do dinheiro dele, né? Você dá um repeteco nessa explicação, Perfeito. Adriana? Olha só, assim, lógico que isso muda de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que têm família, tem pessoas que não têm família, mas em geral, a pessoa tem que sempre se preocupar com a aposentadoria, ela vai se preocupar com a moradia, né? Ou seja, o imóvel costuma ser um patrimônio relevante ou parte do patrimônio relevante das pessoas. E a outra coisa, em geral, as pessoas têm família, a educação dos filhos costuma pesar bastante. Não só a educação, mas realmente toda a criação, o processo de criação dos filhos, a jornada ali do filho desde que nasce até ele criar sua independência ali por volta dos 20 a 24 anos, né? Então, esses 3 gastos, eles consomem realmente um volume razoável dos recursos das pessoas. Em geral, a gente pode pensar que cada um desses gastos aqui, eles têm um peso muito similar. Ou seja, imagina para uma pessoa que mora num imóvel de 1 milhão, provavelmente ele vai gastar para cuidar dos filhos também 1 milhão e provavelmente ele vai precisar de um montante para aposentadoria por volta de 1 milhão também. Ou seja, ele vai ter que acumular ou pelo menos gastar isso ao longo do tempo, né? Não é uma coisa realmente simples para você pensar e quando você pensa, poxa, então será que eu não tenho que abdicar de um deles, né? Cuidado para você não abdicar do que é mais importante, né? Então, mas às vezes adiar um pouco um dos planos para que você se planeje pode ser muito interessante. Eu sinto que a gente vive também não vou falar num país, mas existe uma cobrança média ali, né, de a partir de determinada idade você demonstrar algum patrimônio, né, assim, então, cadê a sua casa, cadê o seu carro, cadê as coisas que são significantes e suas, né. Só que a gente vive num mundo muito diferente, muito mais caro, né, com juros muito mais altos e custo de vida muito mais alto e remuneração que não acompanhou isso, e tornam esses objetivos a cobrança é grande, mas parece que chegar nesse objetivo, parece que ele tá cada vez mais longe, assim, sabe? Olha, é engraçado isso, porque tem um negócio que eu estava vendo recentemente, chama lei de Parkinson, né, que talvez você já tenha ouvido falar, que é aquele negócio, né, o empenho que você tem que dar na tarefa, ela se expande no prazo que foi dado para a tarefa. Então isso significa o seguinte, eventualmente, o seu chefe chega e diz assim: "Olha, Raquel ou Malu, você tem hoje para você me entregar esse relatório. Então o que que você vai fazer? Você tem que entregar hoje, então você começa o dia, você procrastina um pouquinho, vai deixando para lá, e vai adiando, adiando, final do dia, 1 hora, você pum, entrega, você entregou hoje. Então o que muitas pessoas fazem é essa procrastinação, porque ela sabe que ela tem 1 dia para entregar. Então o trabalho ele fica mais difícil, porque as pessoas procrastinam muito e deixam para cima da hora. O que ela pode fazer? Ela pode quebrar o trabalho, né. Então é como se você quebrasse o trabalho do seu chefe, ou seja, se você está planejando a aposentadoria, você vai se aposentar daqui a 30, 40 anos, que é mais ou menos isso quando você começa ali com os 25. Então você tem que quebrar, esse objetivo em prazos menores, ou seja, para eu chegar na aposentadoria que eu quero de 10.000, quanto eu tenho que ter até o final desse ano? Quanto eu tenho que ter até o final do ano que vem? E aí, você quebrar isso, você consegue buscar essa meta, e fica mais fácil entregar, porque ela fica mais leve. O que muitas pessoas fazem é adia demais, aí ela fica pesada para entregar mesmo. Entendi. Você elaborou uma simulação pra gente analisar, a gente vai projetar para vocês na tela. É uma simulação simplificada, mas eu queria pedir pro Michel compartilhar um pouco do que ele pensou, do que a gente pode tirar daí. Olha, esse é um cálculo bem simples. Na verdade, dizer onde vai investir, a Raquel vai saber falar melhor que eu, né? Então ela vai poder falar isso aí. Mas o que acontece? Normalmente as pessoas pensam ali, a gente pode pensar em geral na média ali, as pessoas buscarem uma meta de uma renda de R$ 10.000 mensais na aposentadoria. O cálculo para você prever quanto você precisa é bem simples e depende da taxa de juros. Então, você pensa numa taxa de juros de 4%, basta você multiplicar aproximadamente, tá? Esses 10.000 por 250. Se você pensa numa taxa de juros de 5%, você vai multiplicar por 200. Na verdade, o 200 é um cálculo aproximado. O mais preciso seria esse que vocês estão vendo na tela, de 886 milhões para você acumular ao longo do tempo. Olha só, se você começa com 25 anos de idade,
considerando uma taxa de juros real, né, ou seja, acima da inflação de 5%, em termos de valores de hoje, tá? O 10 mil é valores de hoje, não valores daqui a 30, 40 anos. Você precisaria poupar 1.200 por mês. Agora, se você adiar esse plano e começar a poupar com 55 anos, e todo mundo se aposentadoria por volta dos 65, você vai ter que poupar 12.200. Perceba que a cada 10 anos que passa que você adia o seu plano, o volume que você tem que poupar mais que dobra. Então, por isso que você começar antes é muito melhor, né? Maravilha. E Raquel, então agora puxo para você sobre alocação, o que que a gente, e se é mais do mesmo do que a gente já comentou, para onde que a gente pode olhar em termos de produto. Eu tenho sempre medo disso, porque é um período, é um longo prazo, né? Muito longo esse prazo. Então, o que a gente vê como efetivo agora, será que vai ser efetivo daqui, né? Quando a gente tiver Perfeito. 55 anos? Olha, eu acho que essa sua pergunta é ótima, porque embora a gente fale, né, tem um ponto ótimo entre o quanto você vai olhar o que você está investindo. Então, assim, não é todo dia que você deve olhar seu investimento. Ai, caiu, socorro, meu Deus, né? Mas também não é nunca mais. Então, assim, você tem que fazer, o que eu vou te falar agora é sobre hoje, né? Sobre hoje, sobre esse momento, mas assim, não é também para você ir colocando às cegas e você nunca mais olhar onde você está colocando e aí daqui 50 anos você fala, meu Deus, onde que estava o meu dinheiro, né? Então, eu acho que isso que a gente chama de rebalanceamento é necessário, né? Porque tudo muda, né? Os produtos disponíveis mudam, o cenário muda, né? E é por isso que a gente também recomenda bastante que você faça isso com a ajuda de um profissional, seja um assessor de investimento, seja, né, se você prefere, né, se você prefere ser o cliente digital e não ter um assessor, tudo bem, mas busque as informações. E o que a gente indica hoje, né? Eu estava até, e é legal falar isso, né? Muita gente fala, nossa, mas é tão esquisito você tá falando disso, mas eu, inclusive, tô recentemente passando por um processo de uma consultoria financeira também, para a parte do planejamento, porque é isso, eu falo, eu sou especialista em investimentos, né? Toda a parte do planejamento, toda essa conta para aposentadoria, ninguém nasce sabendo, né? É importante, todo mundo tem que olhar para isso, inclusive quem trabalha no mercado, né? E eu acho que uma coisa que eu estava refletindo recentemente é assim, muita gente vê esse dinheiro como o dinheiro que eu tenho lá na Previdência. A Previdência, ela é um veículo muito bacana. Por quê? Como investimento, o fundo de previdência, o veículo, ele é muito bacana porque ele é o que vai te dar a menor alíquota de imposto de renda com o tempo, você tem portabilidade. Hoje em dia, você tem diversos gestores que disponibilizam fundos de previdência, mas ele é apenas um veículo, né? Então, quando você olha para os seus investimentos, quando você olha para a gestão do seu patrimônio, isso inclui diversos veículos. E a gente tem aqui o que a gente defende muito é, depois de feita a sua reserva de emergência e separado uma partezinha para ser investido na previdência como veículo, você olha para o resto da sua carteira e fala, legal, agora eu vou diversificar o meu patrimônio, né? E aí essa diversificação é o que a gente olha aqui no detalhe, né? Quanto que eu vou colocar na renda fixa, né? Dentro da renda fixa tem pós-fixado, pré-fixado, inflação, fundos multimercado, né? Saindo da renda fixa, fundo multimercado, Bolsa Brasileira, Bolsa Internacional, renda fixa global. Então, a gente tem a nossa recomendação, a gente tem as nossas carteiras de alocação, né, que olham para as classes de ativos, e dentro dessas classes de ativos, que hoje a gente separa em 9, se eu não me engano, a gente tem os produtos também recomendados, né? Que todos os meses a gente também tem uma carteira que a gente publica, e isso, claro, é rebalanceado e revisitado todos os meses. Então, eu sempre digo, depois da sua reserva, comece a diversificar, né? Comece a diversificar olhando para todas essas classes de ativos. Então, não é compre uma carteira de bolsa, né? Não, é diversifique. E a diversificação é o que a gente diz no mercado, né? Que é o único almoço grátis. Porque, de fato, você ter ativos que são descorrelacionados no longo prazo, e aqui, gente, é longo prazo, 10, 20, 30, 40 anos. Quanto mais você ajustar essa otimização entre o risco que você quer tomar, que esse é o seu perfil, e o retorno, né, melhor vai ser, você vai ter essa diversificação. Então, é super importante respeitar o seu perfil,
de investidor, eu sou mais conservador. O que significa isso? Eu vou ficar olhando todos os dias os meus investimentos. Não adianta você falar que eu não posso, eu vou olhar. Então, se você vai olhar e você sabe que você pode correr o risco de se desesperar num dia de baixa e tirar o seu dinheiro, é melhor você ter a nossa carteira ali que é diversificada, mas é um pouquinho mais conservadora. E aí tem o conservador, né, a política conservadora, na carteira conservadora, a moderada e a sofisticada, né? E você pode também ter diversos objetivos e para cada um desses ter uma política. Também funciona, né? Diversificar para investimentos que às vezes vão ter prazos diferentes, objetivos. Um é minha aposentadoria, o outro é uma casa, o outro é uma viagem, um carro. Então, também vale entender quais são esses objetivos e como você vai poupar para cada um deles. Você falou sobre Bolsa Brasileira. E eu, há alguns anos, conversei com uma analista, e ela era bastante fundamentalista, e ela falou de uma varejista de moda específica, que eu não vou falar aqui. E essa varejista vinha uma varejista de moda apenas, que não é a líder, e ela vinha ali numa toada, balanços que não eram bons, e que não traziam grandes altas. Mas ela olhava o fundamento, então ela pegava o balanço, olhava, via que existia uma geração de caixa sólida e que a cada trimestre se fortificava, balanços anuais, e ela foi muito fria, assim, durante alguns anos, em não tirar o que ela tinha colocado nessa ação. E depois de alguns anos, ela colheu esse fruto de algo que ela viu ali. Potencial lá, né? Exatamente. Quando a gente pensa no longo prazo, a gente pensa em Bolsa Brasileira, é claro, né? Cada um vai buscar assessoria, consultoria ou conhecimento próprio, né? A gente não está falando para você colocar toda a sua reserva de emergência ou de seu dinheiro de aposentadoria em renda variável, não é isso. Mas eu queria trazer esse assunto da frieza que você tem que ter quando você se torna um investidor em bolsa e você faz um investimento para longo prazo, assim, sabe? Eu lembro dos balanços ruins, da empresa não atingir consenso, e lembro muito da frieza dela, de não deixar que aquela notícia do dia, aquela abalasse, né? Abalasse o que ela via no bottom line, o que ela via no balanço. E isso trouxe um fruto depois de, a gente está falando de 5 anos quase. Eu acho que assim, para tudo nos investimentos, quando você olha para o longo prazo, você tem que ter uma relativa frieza, mesmo se você tiver um perfil mais conservador. Porque mesmo as carteiras conservadoras podem balançar, né? A depender do que está acontecendo no mercado. Então você tem que focar no seu objetivo. Por isso que a gente sempre fala, cara, reserva de emergência, imprevisto, para que seja, não pode ter volatilidade. Porque você pode precisar de dinheiro. Mas se você está falando do longo prazo, você tem que acreditar na sua estratégia, seja ela qual for, seja essa analista, que eu lembro uma ação específica, né? De que você pensou assim, tá bom, por exemplo, as nossas políticas de investimento, a gente está olhando para as carteiras, para um retorno aí a partir de 3, 5 anos, né? E aí, isso a partir de, tá? Então, a gente tá falando que a gente vai te entregar CDI mais 1, CDI mais 2, que são os objetivos, são os alvos ali do que a gente tem nas nossas carteiras de alocação. Mas isso é depois de um tempo, né? Mesmo essa carteira diversificada. Então, é entender qual é o seu objetivo e casar ele com uma estratégia. O que eu digo e aí eu acho que é bem diferente. As pessoas tendem a achar que, agora eu vou investir. Então, qual ação eu compro? Investir é muito mais do que bolsa, né? Eu sou super, de novo, diversifique seus investimentos, inclua a renda variável, mas não é sobre ir lá e comprar uma ação ou comprar outra ação, né? Por exemplo, aqui a gente tem na nossa carteira recomendada, né, para as 3 políticas, por exemplo, na parte de renda variável, a gente tem a nossa carteira recomendada, que é uma carteira composta por 10 ações, que é feita pelo time de análise, do qual eu faço parte, de research, mas eu não sou analista de ações, então tem lá, cada analista está olhando todas as empresas do seu setor minuciosamente no detalhe e está montando essa carteira. E tem além da carteira recomendada, né, tem fundos de ações. A gente às vezes muda a carteira recomendada de uma para outra, né? Tem ETFs. Então, assim, se é um investidor, pessoa física, que está olhando ali para o seu patrimônio no longo prazo, eu
não costumo recomendar que faça esse olhar tão minucioso para cada ação, porque tem profissionais que estão fazendo isso, né? Tem gestores que estão fazendo isso, então o gestor consulta com o analista do setor, né? Então, concordo plenamente com a comparação dessa analista, porque ela era uma analista, né? Ela estava olhando aquilo, ela estava acreditando. Eu acho que o que a gente pode tirar disso, dessa conversa, ela acreditava na estratégia dela. E eu acredito que, na minha visão, o investidor, ele tem que acreditar na estratégia que ele colocou. A minha estratégia é fazer a gestão do meu patrimônio para garantir o meu poder de compra e a evolução desse patrimônio ao longo do tempo, né? Então, essa é a minha estratégia. E aí, ficar na estratégia, não ficar mudando de estratégia, né? Legal. Eu queria mudar agora de assunto e falar um pouco sobre perspectiva. A gente sabe que ano de eleição é ano de volatilidade e volatilidade assusta o investidor iniciante. Então, pensando em tudo que a gente falou sobre se manter frio, mas ao mesmo tempo não morrer abraçado, né? Então, se permitir recalcular a rota, quais seriam as orientações que vocês dariam para 2026, que é um ano que com certeza vai chacoalhar bastante o mercado, e até para que o investidor ou quem quer começar a investir, quem está ali na virada de se tornar um poupador para virar um investidor, para que essa pessoa não desista e não fale, não, ano de eleição é um péssimo ano para começar, deixa eu começar em 2027. Quer começar? Não, pode começar, Bom, não tá. eu diria para a pessoa, primeiro, olhar o seu perfil de investidor. Primeira coisa é realmente entender qual é o seu perfil. E aí, lógico, muita gente coloca o ano eleitoral como um ano de divisor de águas, o que pode muita coisa. Mas no final do dia, ela está olhando para um investimento de 30 anos à frente. Essa eleição, ela vai ser mais uma e vai ter mais diversas outras. Durante os 30 anos, vão ter diversas outras. Ela não pode focar só nessa. Mas, se ela estiver começando, e ela tem que olhar bem o seu perfil, então ela tem que entender o seguinte: o que eu posso fazer hoje que eu eventualmente não vou me arrepender no ano que vem, para ela não se frustrar logo no começo, porque o grande problema do investidor iniciante é ele se frustrar no início e paralisar e não fazer mais nada, né? Então, para isso, ele tem que dizer, puxa, se ganhar um candidato ou uma política econômica que não é favorável, e eu perder X, eu vou ficar muito chateado. Quanto eu vou ficar chateado? O que vai acontecer? Então, se ela fica muito chateada, ela não tem um perfil então adequado, então ela talvez adie um pouquinho o investimento em bolsa para não sofrer tanto isso, ou até que ela tenha mais informação e ela consiga realmente levar esse investimento melhor. Porque o investimento vai ser um investimento de 30 anos, né? Então, eu diria que o primeiro passo é se conhecer e tomar atitude que você se arrependa menos caso o cenário contrário aconteça, não te frustre. Eu gostei muito da resposta, concordo plenamente. Eu acho que se a gente está falando aqui de investimento, tudo na verdade, né? É isso. Se a gente está falando de começar com uma reserva, vai ser esses investimentos que eu indiquei, né? Independente do que acontecer, eleição, não eleição, furacão, são esses investimentos com essas características que eu dei, não importa o que aconteça. Já pro investimento de longo prazo, é isso, você está pensando no longo prazo. Então não tem por que deixar de começar agora porque é um ano eleitoral. Eu acho que o investidor, principalmente o iniciante, ele tem que pensar que ele tem que confiar a quem ele está confiando o dinheiro dele, né? Então, o gestor, né, a gente aqui a gente tem discussões né, sobre a alocação, a gente está levando tudo isso em conta quando a gente está colocando as nossas recomendações de investimento. Então, claro, eu não estou dizendo aqui confie cegamente em qualquer pessoa, não, é assim, monte a sua estratégia. A diversificação, ela vai ser benéfica justamente até para isso, porque trazendo um exemplo muito prático do que a diversificação proporciona. Quando você diversifica os seus investimentos, você está basicamente dizendo assim, olha, quando pode ser que um caia, o outro pode ser que suba. Quando um ficou neutro, pode ser que o outro esteja subindo, né? Você está combinando os ativos de modo a atingir o melhor resultado possível dessa combinação, dado certo risco. Então, as carteiras que a gente monta, a gente está olhando para esse risco já. Então, se você tem, por exemplo, temos uma eleição no Brasil, a gente sabe que a volatilidade vai ser maior,
outros ativos na sua carteira, né, seja no Brasil, seja lá fora, eles vão estar contrabalanceando potencialmente essa volatilidade, que pode ser para cima ou para baixo, né? Então, a gente está olhando isso. Então, acho que o investidor ele não tem que pensar, eu não vou investir porque é período eleitoral. Talvez, se ele queira fazer a estratégia totalmente sozinho, ele tem que considerar isso na estratégia de investimento dele, mas não sobre a decisão de investir ou não. Né? É você pensar como que você vai alocar a sua carteira de acordo com isso. Aqui na XP, a gente tem as nossas recomendações, né, na carteira de alocação, dentro dela temos os nossos produtos recomendados, né, que estão levando já tudo isso em conta, né? Então, acho que não pode, nada deve parar, né, por causa disso. Então, uma história interessante, pessoal, é que eu voltei, quando eu fiz um mestrado, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu voltei do mestrado, era 2014. Era um ano eleitoral, que foi um ano bastante conturbado. E eu lembro que eu fui procurar emprego, né? Na época eu tinha acabado de voltar do mestrado, eu fiz fora, parei de trabalhar por um ano. E aí, quando eu voltei, eu fui procurar emprego. Foi muito difícil de achar emprego, né? Porque todo mundo me falava, olha, ano eleitoral, a gente está segurando a nossa decisão sobre o que a gente vai fazer. Então, a gente está segurando o planejamento. E aí, eu não falei assim, ai, nossa, então eu acho melhor eu não trabalhar esse ano, né? Não vou procurar agora. Eu continuei, eu levei um monte de não vamos fazer nada porque é ano eleitoral, mas eu fiz uma série de contatos, uma série de pontes naquele momento, e mesmo assim, o que eu fiz? Eu falei, o meu planejamento não vai mudar. Continuei procurando, né? Arranjei, fiz um trabalho de freelancer aqui, outro ali. E quando passou o ano eleitoral, né? Todos aqueles contatos que eu tinha feito durante o tempo foram paying off, né? Eles foram trazendo ali, né, os seus frutos. Eu acho que com os investimentos é isso. Você não vai adiar a sua decisão, né? Você não vai adiar a decisão de começar a investir. Talvez você mude a sua estratégia, né? Mas ela vai se manter porque você está olhando para o longo prazo. Afinal, eu ia trabalhar para o resto da vida, né? Eu acho que um ponto importante também que as pessoas muitas vezes elas ficam olhando, que hoje na internet tem milhares de pessoas, vou dizer centenas de pessoas falando um monte de coisa, né? Então, e a pessoa é como um regime, né? A pessoa fica, olha um, aí olha outro, tem o regime da proteína, o regime da intermitência. É muito ruído, né? Então, o que você faz? Você olha a Raquel falando, olha o Arthur Wittmann falando, olha outro falando, escolhe uma pessoa, escolhe aquele objetivo e não fica pulando entre eles. Então, puxa, eu gostei, Raquel, o que ela falou faz sentido, tem objetivo, o que o Arthur Wittmann falou faz sentido. Puxa, então segue esses caras, monta ele e deixa um tempo, porque não adianta fazer hoje e esperar que o resultado venha amanhã. É como a Raquel falou, 3 a 5 anos para você ver realmente o resultado, que é como também quando você faz um regime para emagrecer ou coisa parecida. Tem um tempo. Então segue eles e vê o que dá ao longo do tempo, né? E lógico, com isso você vai amadurecer, vai entender melhor e eventualmente no futuro você pode tomar a decisão, não, gostei muito e quero seguir esse procedimento, né? Ou não, ou mudar de rota e tá tudo bem, mas dá o tempo, o devido tempo, né? E claro, se acontecer alguma coisa muito extraordinária no caminho, pode ter certeza que se você seguir uma estratégia de diversificação, né, de um portfólio protegido e etc., você vai poder mudar de rota sem grandes perdas, né? É claro, pode incorrer uma perda aqui, outra ali, mas vai estar todo mundo ajustando, né? Eu acho que o recado é, não tente fazer absolutamente tudo sozinho, né? Porque tem muita gente olhando para isso também, né? Bacana, a gente então tem algumas conclusões, né? Principalmente para você que quer começar a investir em 2026, não se acanhe. É possível você fazer isso, é possível e os frutos com certeza virão lá na frente, né? Gente, foi muito legal receber vocês. Queria agradecer a participação, Raquel, obrigada. Michel, obrigada. E a gente está chegando ao fim desse painel, mas não deixem de acompanhar todos os outros painéis do Onde Investir 2026. Até a próxima! Esse foi o terceiro dia de painéis do Onde Investir 2026. Se você perdeu algum dos 6 painéis até aqui, é só acessar a playlist do Onde Investir 2026 aqui no YouTube do InfoMoney. Eu agradeço a sua participação e nos vemos nesta quinta-feira, no 4º dia de painéis, a partir das 6h30 da tarde. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever também no nosso canal. Até amanhã!